Você já reparou como alguns mistérios parecem nunca desaparecer? Não importa quantos anos passem, não importa quantas explicações sejam dadas, algumas histórias simplesmente continuam voltando. E quando falamos do BTS, isso acontece o tempo todo. No vídeo anterior, nós exploramos alguns dos rumores mais famosos envolvendo possíveis relacionamentos secretos, casamentos escondidos e até supostos filhos dos integrantes. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda mais intrigante. Muitas das teorias mais comentadas nem sequer envolvem fotografias comprometedoras ou flagrantes. Na verdade, algumas nasceram de coisas aparentemente insignificantes. Um objeto ao fundo de uma transmissão, uma frase dita durante uma entrevista, um anel usado em determinada ocasião, ou até mesmo um simples silêncio. Hoje, no K-pop Coreia, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse universo de especulações. Vamos conhecer algumas das histórias mais curiosas que surgiram ao redor dos integrantes do BTS e entender por que milhões de pessoas continuam fascinadas por elas. Mas antes de continuar, vale lembrar novamente que estamos falando de rumores e teorias criadas por fãs e internautas. Nenhuma das histórias apresentadas possui confirmação oficial. Nosso objetivo aqui é explorar os debates que circulam na internet e entender como essas narrativas surgem. Então fique até o final, porque algumas dessas teorias são realmente impressionantes. Uma das perguntas mais frequentes entre os fãs é simples: por que os integrantes do BTS parecem proteger tanto suas vidas pessoais? A resposta pode estar na própria indústria do entretenimento sul-coreano. Durante décadas, muitos artistas foram incentivados a manter aspectos importantes de suas vidas longe da exposição pública. A ideia era simples: quanto menos informações existissem, menor seria o risco de polêmicas. Mas essa estratégia acabou produzindo um efeito inesperado. Ela aumentou ainda mais a curiosidade das pessoas. Quando os fãs sabem pouco, começam naturalmente a preencher as lacunas com teorias. E foi exatamente isso que aconteceu com diversos integrantes do BTS. Vamos começar falando novamente de RM. Ao longo dos anos, o líder do grupo se tornou um dos artistas mais respeitados da Coreia do Sul. Conhecido por sua inteligência, discrição e personalidade madura, Namjoon raramente comenta detalhes sobre relacionamentos. Mas para alguns fãs, essa postura reservada acabou se transformando em combustível para inúmeras teorias. Uma das mais famosas envolve determinados objetos vistos em transmissões ao vivo. Em diferentes ocasiões, internautas afirmaram ter identificado itens que, segundo eles, sugeriam a presença de outra pessoa vivendo no mesmo local. Alguns mencionavam móveis específicos. Outros apontavam utensílios domésticos. Houve quem acreditasse até mesmo que certos elementos da decoração indicavam uma rotina familiar. Naturalmente, especialistas em comportamento de fãs rapidamente lembraram que essas conclusões eram extremamente especulativas. Afinal, qualquer pessoa pode possuir objetos semelhantes. Mas isso não impediu que os debates continuassem. Na internet, uma teoria não precisa necessariamente de provas para sobreviver. Basta despertar curiosidade. Outro integrante que frequentemente aparece nessas discussões é Jin. O membro mais velho do BTS sempre chamou atenção por sua visão positiva sobre casamento e família. Em diversas entrevistas ao longo dos anos, ele comentou que gostaria de construir uma família no futuro. Essas declarações foram suficientes para alimentar diversas especulações. Alguns fãs passaram a acreditar que Jin já poderia estar vivendo um relacionamento sério. Outros chegaram a sugerir que ele seria o integrante com maior probabilidade de surpreender o público com uma notícia inesperada no futuro. Em determinados momentos, simples fotografias publicadas online foram analisadas detalhadamente. A posição de um acessório, um reflexo em uma janela, um objeto ao fundo. Tudo parecia servir como possível evidência para novas teorias. É impressionante observar o nível de atenção dedicado a detalhes tão pequenos. Mas talvez isso aconteça porque os fãs sentem uma enorme conexão emocional com os artistas. Quanto mais admiração existe, maior costuma ser a curiosidade. Enquanto isso, J-Hope protagonizou algumas das situações mais curiosas envolvendo coincidências visuais. Diversas vezes, fãs acreditaram identificar semelhanças entre fotografias publicadas por ele e imagens compartilhadas por outras celebridades. As comparações rapidamente viralizaram. Vídeos analisando cenários acumulavam milhões de visualizações. Alguns afirmavam que os locais eram exatamente os mesmos,
Outros lembravam que muitos cafés, restaurantes e pontos turísticos populares recebem milhares de visitantes todos os anos. No final, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada, mas o episódio mostrou novamente como a internet consegue transformar coincidências em grandes debates. Falando em debates, talvez nenhum integrante tenha gerado tantas teorias diferentes quanto V. Kim Tae-hyung possui uma combinação única de carisma, popularidade e mistério. Sua personalidade espontânea frequentemente desperta enorme interesse dos fãs, e qualquer interação pública costuma gerar manchetes. Ao longo dos anos, diversas imagens de V em eventos sociais deram origem a rumores. Em alguns casos, bastava uma fotografia ao lado de outra celebridade. Em outros, uma simples troca de olhares durante um evento já era suficiente para desencadear centenas de teorias. O mais interessante é perceber como diferentes pessoas interpretam a mesma situação de maneiras completamente distintas. Enquanto alguns enxergam pistas claras de um relacionamento, outros veem apenas uma interação normal entre colegas de profissão. Talvez seja justamente essa diferença de interpretação que mantém essas histórias vivas. Agora vamos falar de Jungkook. Se existe um integrante que desperta curiosidade praticamente ilimitada, esse integrante é ele. Desde sua estreia, o Golden Machine acumulou uma das maiores bases de fãs do planeta. Sua popularidade alcançou proporções extraordinárias, e isso significa que qualquer detalhe relacionado à sua vida rapidamente ganha repercussão internacional. Diversas teorias envolvendo Jungkook surgiram ao longo dos anos. Algumas eram relativamente simples, outras chegaram a níveis extremamente elaborados. Houve momentos em que fãs analisaram reflexos em espelhos. Outros examinaram sombras presentes em fotografias. Também existiram ocasiões em que determinadas músicas publicadas por ele foram interpretadas como mensagens ocultas relacionadas a relacionamentos. Claro, composições artísticas podem ter inúmeros significados diferentes, mas para quem gosta de criar teorias, qualquer detalhe pode parecer uma pista importante. Outro nome frequentemente associado a rumores é Suga. Conhecido por sua personalidade reservada, Jung raramente compartilha muitos aspectos de sua rotina pessoal. Essa característica acabou contribuindo para o surgimento de diversas especulações. Alguns fãs acreditam que ele seja um dos integrantes mais habilidosos quando o assunto é proteger sua privacidade. Outros chegam a afirmar que, justamente por ser tão discreto, seria impossível saber se ele estivesse vivendo um relacionamento sério. Mais uma vez, estamos falando apenas de hipóteses. Mas elas ilustram perfeitamente como funciona a lógica dos rumores. Quando existe pouca informação, a imaginação tende a preencher os espaços vazios. Jimin também possui sua própria coleção de teorias. Ao longo dos anos, internautas analisaram inúmeras publicações feitas pelo cantor. Alguns acreditavam encontrar mensagens escondidas. Outros observavam padrões em fotografias. Houve até quem sugerisse que determinadas escolhas de roupas possuíam significados secretos. Nenhuma dessas interpretações foi comprovada, mas elas demonstram algo muito interessante: a enorme dedicação de certos fãs. Muitas dessas análises exigem horas de observação, comparação e pesquisa. Independentemente de estarem corretas ou não, mostram o quanto o BTS desperta interesse ao redor do mundo. Mas existe um aspecto ainda mais fascinante nessa história. Por que tantas pessoas desejam descobrir a vida amorosa dos integrantes? A resposta pode estar relacionada à conexão emocional criada entre artistas e fãs. Quando acompanhamos alguém durante anos, sentimos que conhecemos aquela pessoa. Assistimos entrevistas, vemos transmissões ao vivo, acompanhamos momentos importantes da carreira, celebramos conquistas, compartilhamos emoções. Com o tempo, surge uma sensação de proximidade, mesmo que essa relação aconteça apenas através das telas. Por isso, muitos fãs ficam curiosos sobre aspectos mais pessoais da vida dos artistas. É um fenômeno que acontece no mundo inteiro, não apenas no K-pop. A diferença é que, no caso do BTS, tudo acontece em uma escala gigantesca. Estamos falando de uma das maiores bases de fãs da história da música. Milhões de pessoas acompanham cada atualização, cada publicação, cada aparição pública. Consequentemente, qualquer detalhe pode ganhar enormes proporções. E quanto maior a atenção, maiores se tornam as especulações. Mas existe outro lado dessa história: o lado da privacidade. Apesar de toda a fama, os integrantes continuam sendo seres humanos.
Eles possuem famílias, amigos, sonhos, preocupações, momentos felizes, momentos difíceis, e também possuem o direito de manter determinadas partes de suas vidas longe da exposição pública. Muitos especialistas acreditam que preservar espaços privados é fundamental para a saúde mental de artistas que vivem sob constante observação. Imagine acordar todos os dias sabendo que milhões de pessoas analisam suas ações. Imagine que cada fotografia publicada pode gerar milhares de comentários. Imagine que qualquer objeto aparecendo ao fundo de um vídeo possa virar manchete internacional. Não parece algo fácil de lidar. Talvez seja justamente por isso que tantos artistas escolham manter certos aspectos de suas vidas em segredo. No final das contas, apenas os próprios integrantes sabem exatamente o que acontece longe das câmeras. Todo o restante é construído a partir de observações, interpretações e teorias. Talvez alguns rumores sejam completamente falsos. Talvez outros contenham alguma verdade. Nós simplesmente não sabemos. E talvez seja exatamente essa incerteza que mantém o interesse das pessoas. Porque os mistérios sempre despertaram curiosidade. E poucos grupos possuem tantos mistérios ao seu redor quanto o BTS. Mas, independentemente do que seja verdade ou mentira, existe algo que permanece absolutamente inquestionável. O legado construído pelos 7 integrantes, sua música, seu talento, sua dedicação, seu impacto cultural e a inspiração que proporcionaram para milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso é real, isso é visível. E provavelmente continuará sendo lembrado muito depois que todos esses rumores desaparecerem. Agora queremos saber sua opinião. Você acredita que algum integrante do BTS consegue manter uma vida amorosa completamente secreta? Ou acha que isso seria impossível em uma época dominada pelas redes sociais? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desta parte 2, inscreva-se agora no canal K-Pop Coreia. Ative as notificações e prepare-se para a parte 3, porque existem teorias ainda mais surpreendentes esperando para serem exploradas. Nos vemos no próximo vídeo.